gostaria, nessa noite, de trazer uma palavra de esperança. A nossa mensagem desta noite tem como título Deus enviou um bicho. E, no primeiro momento, parece um título estranho, mas essa mensagem está baseada no profeta Jonas. Jonas capítulo 4, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Você pode abrir a sua Bíblia nesta noite, em Jonas capítulo 4, e nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo pequeno, 11 versículos. E o tema da mensagem vai falar a respeito da compaixão e da misericórdia de Deus. Mas o título que eu escolhi para esta mensagem é Deus enviou um bicho. E eu gostaria de ler com os amados nessa noite o texto. Diz assim a palavra de Deus: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se. Sentou-se debaixo da tenda, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou, e desejou morrer, dizendo: Para mim, morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: Tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, entre o bem e o mal, e também muito gado? Amados, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Querido Deus, nosso Pai, eu peço a Ti que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada, que o Senhor use a minha vida nessa noite, e que esta palavra, ó Deus, venha com poder para transformar as nossas vidas, para moldar o nosso caráter ao caráter de Deus. Abençoa o Teu povo na ministração desta palavra. Esse é o meu desejo, Pai, e a minha oração, e que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco mais uma vez, assim como o Senhor falou conosco nesta manhã. Fale conosco nessa noite, e seguiremos Te dando honras, glórias e louvor para todos sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, queridos amigos, Jonas foi um profeta no período do reinado de Jeroboão II. Isso compreendeu os anos 785 e 755 a.C. Jeroboão II reinou em Israel, ou seja, nas tribos do norte, 10 tribos. Ele reinou um período de 41 anos. E o reinado de Jeroboão foi marcado pela infidelidade
tanto de Jeroboão quanto da nação de Israel para com Deus. O tema do livro de Jonas é a mensagem de juízo para Nínive e a misericórdia universal de Deus, a misericórdia de Deus para com todos os povos. Jonas, nós sabemos que ele foi chamado para profetizar, para pregar uma palavra de arrependimento à grande cidade de Nínive. O livro de Jonas conta a história de um profeta relutante. Quando nós começamos a ler o livro de Jonas, nós percebemos que Jonas, ele se recusa a sair da terra de Israel e a pregar para aquele povo que era um povo duro, era um povo difícil. E nós podemos ver aqui uma história de um profeta relutante, um profeta desobediente e um profeta sem compaixão. E quando eu estava lendo o livro de Jonas, eu percebi que muitas vezes nós, povo de Deus, igreja de Deus, nesse tempo nós temos resistido a esse chamado de Deus para as nossas vidas, a essa vocação histórica de Deus para a vida da igreja. Amados, eu sempre costumo dizer que Deus, ele não nos salvou simplesmente para nos livrar do castigo eterno, do sofrimento eterno e nos colocar numa situação confortável. Deus, ele nos salvou, ele nos chamou para um relacionamento com ele, para que através dessa experiência com Deus, nós pudéssemos também anunciar esse Deus amoroso, esse Deus salvador a todas as pessoas. Esta é a nossa vocação histórica como igreja, pregar o Evangelho. Lembrando que quando Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Jesus Cristo ressurreto, ele deixou a grande comissão para os seus discípulos ali naquele momento, mas para toda a sua igreja. Então, nós temos esse grande chamado e muitas vezes nós nos vemos como Jonas, relutantes a esses chamados e acomodados com esse chamado da parte de Deus. Jonas foi comissionado por Deus para ir pregar a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. E nós encontramos isso no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, quando a palavra de Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs não para cumprir o chamado de Deus, mas para fugir da presença do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós percebemos que o livro de Jonas é uma história também messiânica. O livro de Jonas, ele retrata a morte, o sepultamento e a ressurreição do Messias. Se os irmãos se lembram, quando nós lemos os evangelhos, Jesus, quando aqueles religiosos pedem um sinal para Jesus, Jesus vai apontar para o profeta Jonas, quando Jesus diz: nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. Então, quando nós olhamos, Jonas sendo tragado por um grande peixe, Jonas descendo às profundezas do mar, e dias depois, Jonas sendo lançado sobre a areia por aquele grande peixe pela intervenção divina, nós vemos um retrato de uma profecia messiânica, uma profecia que já apontava para Cristo. Essa cidade de Nínive, capital do Império Assírio, lembrando que Nínive, os assírios seriam inimigos que em breve iriam conquistar as 10 tribos do norte. Ela estava situada a 1.000 quilômetros de distância de Israel e era uma das maiores cidades do mundo na época. A cidade de Nínive estava no ápice do seu orgulho, na sua prosperidade, quando Deus ele envia o profeta Jonas para clamar contra aquela cidade e advertir aquela cidade do iminente juízo que Deus traria sobre aquela cidade. Os ninivitas, lembrando aos amados que era um povo cruel, um povo violento, e além de tudo isso, era um povo idólatra.
Então Jonas foi enviado por Deus aos gentios, mas Jonas se recusou e Jonas fugiu para Tarsis. Os irmãos sabem como é a história. Jonas, ele pega um navio, em vez dele ir para Nínive, ele desce a Jope, pega o navio, vai até Tarsis, e ali naquele navio, ele desce até o porão daquele navio, e Deus envia um vento, e aquele vento produz uma grande tempestade, que aquela embarcação está quase sendo desmontada. E aquela tripulação começa a jogar tudo que tem naquele navio fora, e de repente aquilo não passa, aquela tormenta não passa. Eles lançam sorte, aquela sorte cai sobre a vida de Jonas. E eles vão inquirir Jonas, perguntar a Jonas o que é que houve, o que é que ele fez. E Jonas, ele fala para aquela tripulação que a culpa de tudo que está acontecendo é dele. Porque Deus havia dado uma missão para ele de pregar a grande cidade de Nínive, e ele se recusou a pregar aquela cidade, e por conta daquilo veio aquela tormenta. Jonas pede que seja lançado ao mar, e aqueles marinheiros, aquela tripulação ainda reluta em lançar Jonas ao mar. E eles pedem perdão a Deus, que o sangue de Jonas não caia sobre eles. Então eles lançam Jonas ao mar, e aquela tempestade, ela passa, tudo se acalma. Deus envia ali para Jonas um grande peixe, e aquele grande peixe traga Jonas, leva para as profundezas do mar. E ali nas profundezas daquele mar, Jonas faz uma oração de dentro do ventre daquele grande peixe. Jonas se arrepende e Deus manda aquele peixe lançar Jonas sobre a areia. E Jonas, ao ser lançado sobre a areia, Jonas obedece imediatamente à palavra de Deus. Jonas vai até Nínive. E Jonas aí tem uma jornada de 3 dias, mas é interessante que no primeiro dia de pregação, Jonas começou a pregar, e é uma mensagem curta. A mensagem de Jonas era: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E o povo começa a ouvir aquela mensagem, naquela grande cidade, o povo começa a se arrepender, e aquela mensagem chega até o rei, e o rei faz um decreto, onde todos devem se arrepender das suas maldades, cobrir de pano de saco e de cinzas, mostrando que eles estão arrependidos de toda a maldade do coração deles. Até os animais, esse decreto envolve. E ali Deus, ele se arrepende do mal que ele intentava fazer contra aquele povo, contra aquela nação, e Deus traz salvação. Deus derrama da sua graça, da sua misericórdia. E por conta disso, Jonas fica muito irado com Deus. Jonas fica aborrecido, porque Deus foi compassivo e misericordioso para com aquele povo. Então Jonas, quando a gente continua lendo, esse capítulo 4 especialmente, vai falar a respeito dessa ira de Jonas. A gente vê que Jonas, ele prega aquela mensagem, ele, em vez de pregar 3 dias, ele prega 1 dia. Deus faz um grande avivamento naquela grande cidade. E Jonas, ele arma a sua cabana ao oriente da cidade. Ele monta ali uma cabana, numa sombra, ele entra debaixo daquela cabana e ele se assenta, exatamente isso que o texto diz, para assistir aquilo que Deus iria fazer contra aquela cidade. Então Deus tem misericórdia de Jonas, Deus faz crescer uma planta, algumas traduções diz que é uma boboreira, e aquela planta cresce sobre a tenda de Jonas, e ali vem uma grande sombra para tirar o desconforto, o enfado de Jonas. Deus faz isso, e Jonas fica muito contente com aquela planta. Mas logo em seguida, Deus envia um bicho. Por essa razão, o tema da nossa mensagem dessa noite é: Deus envia um bicho. Deus envia um verme, Deus envia uma lagarta. E aquela lagarta entra naquela planta, e aquela lagarta traz morte àquela planta. E Deus, naquele momento onde tudo isso acontece,
Deus envia um vento oriental e o sol aquece demasiadamente sobre a cabeça de Jonas. E Jonas fica tão irado, tão furioso com a morte da planta, que Jonas deseja para si a morte. Amados, Deus envia um bicho, mas Deus envia um bicho para salvar o seu profeta. Deus envia um bicho para salvar Jonas. E aqui nós podemos aprender, queridos, algumas lições importantes com essa experiência de Jonas, com essa experiência difícil que Jonas passou. Por que é que Deus envia um bicho e por que é que eu digo que Deus envia esse bicho para salvar o profeta Jonas? Jonas precisava ser salvo do exclusivismo. Jonas precisava aprender, queridos, que o relacionamento pessoal de Deus com Israel não implicava em exclusividade. Quando nós olhamos o capítulo 4, o versículo 2, Jonas dizendo: quando eu estava na minha terra, por essa razão eu fugi, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor era compassivo, que o Senhor era paciente, que o Senhor era cheio de amor, que o Senhor se arrepende do mal. Jonas estava num estado de acomodação ali, achando que o relacionamento com Deus era um relacionamento exclusivo para a nação de Israel. Jonas precisava ser salvo do seu exclusivismo. Amados irmãos, essa ideia que Deus salvaria somente o povo de Israel, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que essa ideia, ela permanece até o Novo Testamento. Ela permanece também até ali o livro de Atos, aquela experiência da visão que Pedro tem com os animais imundos. E ali aqueles animais imundos representando os gentios, onde Deus desejava salvar a todos. A própria experiência do dia do Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a língua, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ali em Jerusalém, Deus estava mostrando que Deus, embora tivesse se revelado num primeiro momento, escolhido a Israel como seu povo, Deus não era um Deus exclusivo da nação de Israel. Essa lição Deus queria mostrar para Jonas. E amados, eu creio que essa lição Deus quer mostrar para o seu povo, para a sua igreja neste dia em que nós estamos vivendo. Jonas precisava ser salvo do seu exclusivismo. E muitas vezes nós achamos que Deus, a sua salvação é somente para nós. Nós precisamos entender que a salvação de Deus é para os ricos, a salvação de Deus é para os pobres, a salvação de Deus é para os brancos, a salvação de Deus é para os negros, é para os indígenas, a salvação de Deus é para os brasileiros, a salvação de Deus é para os estrangeiros. A salvação de Deus é para pessoas boas, mas também para pessoas ruins, para pessoas que fazem a vontade de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, mas para pessoas nocivas. Nós precisamos entender como igreja, como povo de Deus nesse tempo, que a salvação de Deus é para os ladrões, é para os corruptos, é para os assassinos, é para os drogados, é para os traficantes, é para os estupradores, é para os homoafetivos. Queridos irmãos, Jonas precisava ser salvo do seu exclusivismo, e é necessário Deus enviar um bicho para tocar a vida de Jonas através da morte daquela planta. Foi necessário Deus enviar uma grande tempestade, um grande peixe, e engolir Jonas para que ele fosse salvo do seu exclusivismo. Segundo lugar, Jonas precisava ser salvo do legalismo. A fala de Jonas, no versículo 2, revela um comportamento legalista do profeta. E ele diz assim, olha, na parte C desse versículo 2, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor,
e que te arrependes do mal. É interessante, queridos irmãos, que mesmo ciente do caráter bondoso de Deus, Jonas se assenta para ver a destruição dos ímpios ninivitas. Mesmo ciente de que Deus, de fato, era um Deus misericordioso, era um Deus amoroso, era um Deus compassivo, era um Deus que se arrepende da sentença de morte mediante o arrependimento dos infiéis, Jonas se assenta para ver a destruição. Porque Jonas esperava que Deus agisse como um legalista. E esse sentimento no coração de Jonas tem lá na sua terra. Parece que havia a ideia no coração de Jonas que Deus não somente era um Deus exclusivista, mas Deus era do povo da lei. Amados irmãos, e quantas vezes nós temos essa mesma ideia? Essa mesma ideia a respeito da salvação do Senhor. É muito mais fácil a gente compartilhar o Evangelho com pessoas boas, pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos. E nós, dessa maneira, agimos como pessoas legalistas. Pregamos o Evangelho para pessoas boas e não pregamos o Evangelho para pessoas ruins. Jonas tinha um sentimento de apatia com relação aos ninivitas, porque eles eram cruéis, eles não obedeciam a Deus, eles não obedeciam à lei. Jonas, sim, ele precisava ser salvo do seu legalismo. Amados irmãos, e quantas vezes nós hoje, como povo de Deus, precisamos ser salvos dessa ideia, que Deus se importa conosco porque nós somos bons. Deus se importa com cada um de nós, não por aquilo de bom que nós fazemos, mas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente, porque Ele é cheio de amor. E nós precisamos entender que esse Evangelho, essa salvação do Senhor, deve ser para todas as pessoas. Nós não podemos jamais agir como legalistas num tempo como esse. Num tempo onde nós sabemos em que muitas pessoas não obedecem a Deus, muitas pessoas estão aquém da vontade de Deus, mas são essas pessoas que Deus deseja salvar. São essas pessoas que Deus deseja fazer com que elas sejam salvas, façam parte da igreja de Cristo Jesus e desfrutem de um relacionamento com o Senhor. Segunda lição, Jonas precisava sim ser salvo, não somente do seu exclusivismo, mas do seu legalismo. Amados, uma terceira lição que eu aprendo com esse texto é que Jonas precisava ser salvo do comodismo. Jonas estava muito confortável em Israel. E é interessante que ali foram 41 anos de infidelidade a Deus. E Jonas estava ali na sua terra. E quando Jonas, com todo o desconforto que Deus produz na vida dele, e ele imediatamente atende à vontade do Senhor após aquele desconforto do naufrágio, de ser engolido por aquele peixe, Jonas, imediatamente ele começa a pregar o Evangelho. Mas é interessante que Jonas prega somente um dia, e Deus faz aquela grande obra, e Jonas arma uma tenda, e se assenta na sua tenda, e Deus levanta uma grande sombra através de uma planta, e ali Jonas está numa situação confortável, olhando e esperando a destruição dos ímpios. Queridos irmãos, quantas vezes nós estamos no conforto da nossa vida, no conforto da nossa casa, no conforto da nossa família, no conforto da nossa igreja, olhando de camarote a destruição dos ímpios. Quantas vezes nós estamos passando e nós estamos vendo a corrupção, nós estamos vendo a drogadição, nós estamos vendo as pessoas envolvidas na iniquidade esta que tem crescido tanto, como o pastor Kleber pregou nesta manhã.
e nós não levamos uma palavra de esperança para essas pessoas, nós não pregamos o Evangelho, nós criamos, na verdade, mágoas no coração, como Jonas criou, por saber que aquelas pessoas, elas estão vivendo uma vida ímpia, uma vida longe de Deus. Amados irmãos, Jonas, ele precisava ser salvo do seu comodismo. E eu vejo que essa lição Deus deseja nos dar num tempo como esse, de dificuldades em que nós estamos enfrentando. Deus deseja, assim, nesse tempo, pelas essas dificuldades que temos enfrentado, pelos problemas que têm chegado no nosso país, no mundo, despertar a igreja de Cristo do comodismo. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos aqui reunidos e espalhados por esse Brasil afora, esperando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, esperando um bom sermão, esperando uma boa mensagem, esperando uma palavra abençoadora, esperando uma profecia de bênção sobre as nossas vidas, e nos assentamos e estamos olhando as pessoas sendo destruídas pelas suas iniquidades e não fazemos nada. É um tempo onde nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, sermos salvos do nosso comodismo, da nossa apatia espiritual. Amados, eu creio que um tempo como esse, onde esse vírus vem, e ele vem não somente destruir a vida de pessoas, como tem destruído, pessoas têm sido mortas por conta dessa enfermidade, por conta desse vírus, mas eu creio de todo o meu coração que esse é um tempo onde Deus está falando com o seu povo, onde Deus está falando com a sua igreja, onde Deus está nos despertando para esse avivamento espiritual, onde as pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo, onde as pessoas precisam tomar consciência dos seus pecados a partir da pregação do Evangelho e serem alcançados pelo poder de Deus. Quarto e último lugar, amados, Deus envia um bicho, porque Jonas precisava ser salvo da sua insensatez. Quando nós olhamos para este capítulo 4, nós percebemos aqui Jonas se importando com a morte daquela planta. Mas Jonas não está nem um pouco preocupado com a morte e com a morte eterna daquela grande cidade de Nínive. Segundo o texto que nós acabamos de ler, Deus diz que ali havia 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre o bem e o mal, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E aqui há um profeta de Deus, dando muito mais valor àquela planta, dando muito mais valor àquela boboreira do que dando valor a pessoas. Como filhos de Deus nesse tempo, o que importa para nós, o que toca a minha vida, o que toca o meu coração, será que nós temos nos importado mais com almas do que com as coisas deste mundo, do que com as coisas materiais, do que com os bens materiais? Será que temos nos importado mais com a nossa morada terrena do que a nossa morada celestial? Será que temos nos ocupado com as coisas desta vida mais do que com as coisas de Deus, amados? Nós estamos mais preocupados nesse tempo com o estômago das pessoas e não com a fome da alma das pessoas. Esse momento aqui mostra um momento de insensatez, amados irmãos. E quantas vezes, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a nossa preocupação tem sido com o nosso conforto, tem sido com a nossa vida, mas não tem sido com as pessoas que estão perecendo, e essas pessoas vão passar a eternidade longe de Deus no sofrimento eterno. Jonas precisava ser salvo da sua insensatez. E quantas vezes nós agimos dessa forma nesse tempo? Quantas vezes, amados, a nossa preocupação está com coisas e não com pessoas? A nossa preocupação está com as coisas dessa vida e não com a eternidade.
Nós precisamos, a exemplo de Jonas, aprender essa grande lição. Eu gostaria de concluir esse tempo de reflexão e dizer para os irmãos que durante toda a história do profeta Jonas, nós podemos ver Deus usando a sua criação. Deus usando a sua criação, ainda que a mesma produza prejuízos para conduzir o mundo aos seus propósitos e trazer salvação a todos os povos. Nós podemos ver ali os tripulantes do navio sendo salvos. Aqueles homens ofereceram sacrifícios a Deus. Nós podemos ver Jonas sendo salvo. Nós podemos ver também os ninivitas sendo salvos. Isso mostra a soberania de Deus sobre a sua criação. E Deus usa as situações, Deus usa as circunstâncias. E por que não dizer, Deus usa um vírus como esse para nos curar, para nos salvar de tantas coisas. Quero dizer mais para vocês no final dessa mensagem. Embora Deus crie situações tão difíceis, tempestades, grande peixe, uma lagarta, o sol escaldante, o vento oriental, a tal ponto que venhamos desmaiar e quase desistir da vida. O fim de tudo que Deus deseja produzir com tudo isso é salvação para as pessoas, é salvação para todos os povos. Deus, Ele tem o poder sim de usar o mal e tornar o mal em bem na vida das pessoas. Deus tem o poder sim, amados, de um momento como esse em que pessoas estão morrendo sim por conta do coronavírus. Deus salvar a sua igreja, Deus produzir salvação na vida de tantas pessoas. Apesar do momento em que nós estamos passando, essa epidemia tão grande, e eu creio, amados, por permissão divina, porque Deus é soberano sobre tudo isso, ainda que Deus não tenha enviado esse vírus, Deus vai usar tudo isso para forjar em nós o seu caráter irretocável. Eu creio que é exemplo daquilo que Deus fez com Jonas, enviando um bicho, fazendo Jonas refletir sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, sobre as suas motivações, sobre o seu caráter. Eu creio que da mesma forma que Deus agiu assim com Jonas, Deus está agindo num tempo como esse, com a vida do seu povo, com a vida da sua igreja, com a minha vida e com a vida de todos nós. Jonas disse, pois eu sabia que és Deus compassivo, eu sabia que és Deus misericordioso, eu sabia que és Deus paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal. Amados irmãos, um tempo como esse, quando nós olhamos para essa epidemia, parece que a tendência natural de cada um de nós é olhar para as mortes, é olhar para as destruições, é olhar para as vidas que se perdem, é olhar para a economia que tem sido arruinada, e nos esquecemos que um momento como esse, Deus está tratando com a sua igreja, Deus está tratando com as nossas vidas, Deus está tratando sim com o seu povo, Deus está sim forjando esse caráter compassivo, esse caráter misericordioso, essa paciência, esse coração cheio de amor em cada um de nós. Eu creio de todo o meu coração, queridos irmãos, que quando passar toda essa epidemia, quando passar tudo isso que nós estamos atravessando, quando passar todo esse choro, quando passar toda essa dor, nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo Jesus, seremos pessoas melhores, seremos transformadas pela dor, seremos transformadas pela angústia, e esse caráter compassivo, misericordioso, amoroso, paciente de Deus em nós o mundo irá ver. Deus enviou um bicho, amados. Deus enviou um bicho não para destruir a vida das pessoas, não para destruir a vida de Jonas, mas para forjar o seu caráter na vida de Jonas. E contextualizando com o momento em que nós estamos vivendo, eu seria leviano em dizer que Deus enviou o coronavírus, jamais diria isso,
a respeito de Deus, mas Deus permitiu sim que essa epidemia viesse nesse tempo, porque Ele é Senhor da história, Ele é que conduz todas as coisas, Ele é que conduz o mundo aos seus propósitos, e Ele usa todas as situações e circunstâncias para moldar o seu povo, para moldar a sua igreja e para salvar a vida de tantas pessoas. E eu creio que Deus permitiu um momento como esse na vida do seu povo, na vida da igreja, para forjar o seu caráter amoroso em cada um de nós. Creia nisso, amados. Creia nessa verdade. Esse é o nosso Deus. O Deus que tem o poder de transformar o mal em bem em nossas vidas. E tudo isso para louvor e para a glória do seu nome. Que Deus continue nos abençoando nesse tempo. Que nós possamos olhar para a vida do profeta Jonas como a nossa vida. E que essas lições, essa salvação que Deus trouxe ao coração de Jonas, do legalismo, do exclusivismo, do comodismo, da insensatez, da dureza de coração, Deus esteja nos salvando de tudo isso e inserindo o seu caráter amoroso em cada um de nós. Vamos louvar a nosso Deus mais uma vez nesse tempo.